Shalom, igreja, shalom, shalom, boa tarde. Estamos chegando mais uma viração de mês, né? Mais de uma semana que a gente não se vê, né, irmãos? Eu tô bem atrasada com os salmos, né? Eu dei uma palavra para vocês, eu vou cumprir. Mas aconteceu imprevistos, né? E deu uma bagunçadinha aí na minha rotina. Mas logo, logo a gente volta, tá? Fica firme, que a gente vai fazer os salmos, tá bom? E hoje, né? Hoje não será salmos, hoje a gente vai falar sobre mais um tempo que o Senhor está nos dando, mais uma oportunidade de realinhamento, mais uma oportunidade de adoração, de nos posicionarmos diante do Senhor, mais uma oportunidade de obedecermos, né, aos princípios da sua palavra. Queridos, eu tô montando um material novo aí, e daí o Senhor vai chamando a atenção para algumas coisas, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, antes de entrar realmente na viração, né, no mês. Vai ser uma ministração do mês, mas eu quero trazer alguns alinhamentos antes, amém? Porque, irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande que a gente vá caminhando, né, e nesses tempos bíblicos, e a gente acabe fazendo desse chamamento, desse despertar da parte do Senhor, mais um tempo de religião, né? Nós somos... Tem alguns vídeos aí que eu falei da nossa tendência à natureza carnal, né? E a gente sempre vai ter essa tendência. E a nossa natureza carnal, nem tô falando do pecado não, eu tô falando da natureza natural, humana, né? Nós temos a tendência a andarmos na religião. Nós temos a tendência a querer metodologia, né? Por exemplo, se a gente falar sobre oferta, a gente já quer saber quanto que é de oferta, né? Porque a gente tem tendência a andar no método. E não é isso, né? A vida com Deus ela não é metódica dessa maneira. Esses dias eu estava olhando aqui na minha cidade, tem o centro da cidade tem um lugar chamado setor institucional. Aqui não são bairros, né? O nome é setor. Os bairros se chamam setor, a grande maioria, né? Agora já está tendo alguns nomes. E esse setor institucional, ele é uma área bem larga, assim, no centro da cidade, que pega as duas principais avenidas, e é uma área do município, do estado. Então, independente do quanto a cidade cresça, essa parte, porque a cidade aqui cresce assim, né? Eu tô de frente para Porto Velho, né, que é a capital, e eu tô de costa para o sudeste, para o sul mais para a ponta, né? Mas para o sudeste, para Cuiabá, eu tô de costa. Então a cidade está crescendo rumo ao norte, né? E não rumo ao sul. O maior crescimento é rumo ao norte. Então essa faixa, ela se chama setor institucional. O que isso quer dizer? Que ali sempre será construído coisas do governo. Então, prefeitura, secretarias, Detran, IML, o que você pensar de órgão do governo é nessa faixa que é construída. Ok, te dei um mapinha da minha cidade aí, né? Descendo aqui perto da minha casa, tem uma parte ali que eles plantaram um monte de eucalipto. É uma parte que está em desuso, e para não ficar mato e tal, eles limparam bem bonitinho e plantaram. Eu acho lindo aquilo ali, né? Ficou parecendo um bosque. E eu estou usando esse exemplo porque, assim, quando você vê uma plantação de eucalipto, como que é essa plantação, irmãos? Ela é bem certinha, né? De metro em metro, dependendo do ângulo que você pega, fica tudo na diagonal, dependendo do ângulo que você pega, fica tudo retinho assim, tudo bem certinho. Porque isso é a religião. Eu quero usar isso como um comparativo. Isso é a religião. A religião sempre é quadradinha, sempre é certinha. Como que você vê uma floresta, que é o natural, que é o orgânico? Ela cresce. Cresce uma árvore aqui, outra árvore ali. Ela não tem essa marcação certinha, as árvores não são alinhadinhas, não é sempre a mesma espécie, né? Esse é o natural. O natural é novidade de vida. O natural é aquilo que não é esperado, né? Esses dias eu fui com a minha filha para trás dessa plantação, tem uma área de mato.
A gente ficou sabendo que tinha um riozinho lá e a gente foi procurar esse riozinho pra levar minha neta pra tomar banho, porque ela nunca tomou banho de rio. Nunca tomou porque a gente achou o rio, mas não dava pra entrar. E daí no meio do mato, queridos, na verdade assim, o povo é terrível, né? Jogaram muito lixo nessa entrada, assim, um lugar bonito, sabe? Mas tá com bastante lixo, bastante judiadinho, assim. Mas no meio do mato nós achamos uma folhagem. E vai eu e minha filha, né? E a gente arrancou aquela folhagem e trouxe a folhagem embora. Ó, uma folhagem enorme, sabe? E a gente trouxe a folhagem embora e plantamos essa folhagem. E daí eu fui escanear, e agora eu não vou lembrar o nome dela, mas a gente achou mudas dela para vender no Mercado Livre, caro, uma folhagem cara. Então, o natural é assim, ele nos surpreende. Você não espera o que vai acontecer. Você até tem expectativas. Nós fomos com a expectativa de achar uma água, né? E saímos de lá com uma planta rara. Então, esse é o natural. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos a tendência a pegar as coisas, as revelações que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos traz e colocar dentro daquilo que é quadradinho, daquilo que é certinho. Porque a gente acha que, como ficou bonito visualmente, né? A plantação é bonita visualmente, então isso que é agradável. Mas a Bíblia diz que quando Deus criou, e Ele criou tudo, né? As árvores, Ele criou tudo, aquilo para Deus era bom. Então, nós não podemos tirar o foco, irmãos, do que está acontecendo aqui. Está acontecendo um renovo da parte do Senhor. O Senhor está nos voltando, né, nos fazendo voltar a princípios bíblicos. E isso aqui não é o começo nem o final. Tem muita coisa para Deus restaurar, né? Atos diz que Jesus virá quando aquilo que os profetas, quando aquilo que a lei diz for restaurado. Então nós fazemos parte disso. Mas não vamos pegar isso, irmãos, e colocar dentro de uma metodologia, né, dentro de um quadradinho, que tem que ser assim. Nós precisamos, não podemos perder de vista que o tempo é de Deus. Deus é o dono do tempo, né? Ele estabeleceu. A gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, por mais revelação que a gente tenha, né, por mais conhecimento da palavra que a gente tenha, a gente nunca vai ter o desenho completo. O desenho completo, a plenitude está em Cristo, está no Pai, não está em nós. Né? A gente vai caminhando nessas sombras que anunciam a perfeição de algo que está por vir. Ah, não, mas Jesus já veio, mas ainda tem coisa para acontecer, irmãos. Ele veio e voltará. Ele voltará revestido de glória para que a eternidade não seja um espaço de tempo onde nós vivemos, onde seja a realidade da nossa morada. Então, nós vamos caminhando dentro disso, e Deus estabeleceu o tempo, e Deus estabeleceu as virações, Deus estabeleceu que a viração do tempo seria na lua nova, e tudo que Deus criou, inclusive o tempo, tem um propósito, e nós não podemos nos perder disso, amém? Em Gênesis 1,14 diz: disse Deus, haja luzeiros no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e para anos. Então aqui o Senhor estava trazendo uma revelação. O Senhor não estava só criando, irmãos. Ele não estava só mostrando para Moisés, né? Porque quando Deus fez isso aqui não tinha ninguém com ele. Ele não estava somente revelando para Moisés, olha, foi assim que eu criei. Não, ele estava liberando código, chaves de acesso. Ele estava liberando revelação, porque essa palavra sinais, né? Que diz aqui nesse texto, e sejam eles para sinais, os luzeiros sejam para sinais, esses sinais são marcações, são tempos marcados. Estações é moedim, né? Encontros com Deus que são determinados. E a estrutura dos dias e dos anos, então é o tempo básico, né, do natural. Então o Senhor estava dizendo assim, olha, no tempo natural de vocês, no tempo cronológico de vocês, haverá tempos marcados, tempos de encontro, haverá marcações proféticas, haverá liberações. Vocês vão caminhar no dia a dia de uma forma natural, né? A nossa caminhada, irmãos, ela é natural. Nós somos pessoas comuns, nós comemos, bebemos, limpamos, passamos lutas, temos dificuldade, temos choro, temos alegria, né?
homem trabalha, mulher também, mas no contexto geral, a mulher cuida da casa, lava roupa, cuida de menino, limpa fralda de menino. A gente tem uma vida comum, amém? Mas dentro desta vida comum existem marcações sólidas da parte do Senhor. Amém? Existem encontros com o Senhor que não são somente as festas. O Senhor marcou encontros, tempos determinados. E nesses tempos determinados está os shabates, está as festas, está as convocações e também estão as virações de meses, que a gente vai encontrar lá em Números 10:10 e Números 28, se eu não me engano. Na verdade, encontrem mais textos, mas Isaías fala sobre isso, né? A gente vai dar uma olhada sobre isso hoje. Mas o princípio ele é estabelecido em números, né? Em Salmo 104:19 diz assim: fez a lua para marcar as estações, e o sol conhece o seu acaso. Então o Senhor fez a lua para marcar os tempos determinados. E daí a gente fala assim, mas por que a lua nova? Você já se perguntou isso? Por que tem que ser na lua nova? Queridos, eu tenho olhado, né, a lua. Se a gente pegar o desenho da lua, a lua nova é o tempo mais escuro, né? A lua cheia é o tempo mais claro, né? A crescente é quando ela está se desenvolvendo, e a minguante é quando ela está diminuindo no sentido de estar perdendo a claridade, né? E a lua nova, ela fica no meio disso, né? Mas é o período mais escuro. E daí parece estranho, né? Deus dizia assim, olha, no dia mais escuro, façam um culto a mim. No dia mais escuro, levantem som de trombeta. No dia mais escuro, eu tô falando do dia natural, tá? Não tô falando da guerra. No dia mais escuro, tragam ofertas. E isso será memória acerca de vocês. O que o Senhor está dizendo com isso, irmãos? No meu entendimento, olha eu batendo no microfone, né, para fazer barulho aí para vocês. No meu entendimento, o Senhor está dizendo, olha, no dia mais escuro, quando não tem perspectiva, eu brilho. A luz é minha. Porque no dia claro, irmãos, você já andou quando não tem energia na lua cheia? Ah, irmãos, eu gostava tanto quando a gente morava no sítio, sabe? Vem as lembranças, né? A nossa casa era a única casa que tinha televisão, né? Porque a gente tinha vindo de São Paulo. E daí, quando colocou energia na cidadezinha que a gente morava, a energia era das 6 às 10, porque era um motor, né? Tinha umas entre 40 e 50 casas. Então era um motor. E daí enchia de gente em casa à noite. E 10 horas acabava, né, a luz. E daí a gente ia brincar. Ai, que delícia. Como era gostoso brincar. E quando a gente morava no sítio, a gente também brincava muito à noite, quando era lua cheia. Porque é tudo muito claro. Parece o entardecer. Mas na lua nova, não dá para brincar, irmãos. Porque é um breu. Então o Senhor, no meu entendimento, o Senhor está dizendo assim, olha, nesse dia de escuridão, aonde você não consegue ver nada, eu clarei. O Senhor está usando um componente natural, que é a lua nova, para trazer uma verdade espiritual. Olha, talvez nesse mês, porque a lua nova, queridos, ela acontece uma vez em cada mês, amém? E ela traz memória quando nós entramos dentro daquilo que o Senhor está ensinando, estabelecendo. Quando nós entramos nisso, ela vai gerar uma memória para o mês, ela tem data de validade, amém? Eu tenho que fazer todos os meses. É igual quando, vou usar uma coisa boba aqui, né? Quando a gente toma remédio, que a gente tem que tomar em tempo marcado. Por que em tempo marcado? Porque o efeito daquele remédio é para aquele tempo. É para aquela quantidade de hora. Então, eu tenho que tomar novamente para renovar o efeito dele no meu organismo. Então, é como se a lua nova fosse isso. Deus fala assim, ó, nesse tempo agora, você vai vir num tempo escuro e você vai se colocar diante de mim. Você vai adorar.
você vai trazer oferta, você vai tocar o chofar, você vai fechar um ciclo e você vai iniciar outro ciclo na minha presença. Porque no decorrer desses dias, no decorrer desse período, até o próximo tempo de escuridão natural, você pode ter escuridão física. Você pode ter problemas, você pode ter circunstâncias, você pode ter situações. E eu vou ter memórias a seu respeito. Vai estar vivo diante de mim que você compareceu diante de mim no dia marcado, na hora marcada, na minha agenda. Você compareceu e isso gerou um registro ao seu respeito. Quando vier o dia escuro, eu vou trazer clareza. Você não precisa ter medo. Eu sou aquele que resplandece na escuridão. Então, queridos, o Senhor, Ele traz tempos determinados para nos abençoar. Entende? Quando a gente faz uma agenda, eu não estou com a agenda aqui, mas eu estou com um presente aqui, queridos. Vocês me dão licença para fazer um merchan? Eu vou fazer um merchan e depois eu vou fazer também no Instagram, no TikTok, que eu quero honrar, né? Pastora Renata, olha que coisa linda, irmãos. Presente mais gostoso, olha. Chegou no correio aqui. Vocês não têm ideia do cheiro disso aqui. Lindo, né? Eu vou deixar o endereço da pastora Renata, tá? De repente você quer adquirir aí, olha isso, queridos. Tem relatório de gratidão, olha. Que coisa mais linda, né? Glória a Deus por isso. Mas eu quero usar isso aqui como agenda. Quando a gente usa uma agenda, a gente usa o quê? A gente faz marcações naquela agenda, né? Hoje quase não se usa agenda de papel. A gente usa agenda de papel para fazer anotação, né? Não para fazer marcações. Mas a gente faz as marcações para a gente não esquecer daqueles tempos determinados. Amém? O Senhor, Ele não se esquece. Mas Ele marca uma agenda como... Vou colocar um outro exemplo bobo aqui. Como um professor que anota quem estava presente e quem não estava presente. Então, quem estava presente geralmente tem benefícios que aquele que não estava presente não tem. Certo? Então é isso que o Deus está fazendo. Ele está fazendo marcações. E quando a gente comparece, de acordo com aquilo que a palavra diz, de acordo com aquilo que a palavra ensina, não é que a gente é melhor do que ninguém, irmãos. Nós não somos. Amém? Mas nós vamos usufruir de coisas que... Vamos dar um exemplo assim. Eu faço uma festa aqui em casa. E daí nessa festa tem comida, tem bebida. Bebida de crente, irmãos, amém? No meu caso, água com gás, H2O. Mas água com gás vai ter bastante. Se você vir numa festa minha, vai ter muita água com gás. Vai ter água com gás, vai ter comida, vai ter adoração, vai ter conversa, vai ter risada, né? Vai ter comunhão, unidade. Daí, uma pessoa que você conhece foi convidada e não veio. Daí você vai falar pra mim assim, hein, eu posso levar um pratinho pra fulano? Tem um monte de coisa ali, pode levar. Vou até arrumar o pratinho pra você levar. Pra aquela pessoa ver que ela foi lembrada, que ela é amada. Mas ela usufruiu de tudo que estava ali na festa? Não. Ela vai até ouvir, mas a sensação, só quem estava presente para saber, né? Então, quando o Senhor marca esses tempos, é isso. Não é que a gente é mais, mas a gente vai usufruir de coisas que só quem está presente usufrui. Irmãos, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla sempre, até encucar em você. Eu sou uma prova viva disso. Porque eu sou cristã, mês que vem fazem 30 anos que eu sou cristã. Nunca me desviei, nunca me afastei, nunca retrocedi, nunca. Tive os meus tempos, os momentos difíceis, né? Mas uma caminhada contínua com o Senhor. E a minha vida de 6 anos pra cá é totalmente diferente. É muito melhor. É muito melhor. Em todos os âmbitos, sabe? Eu lembro que antes eu orava tanto, eu buscava tanto para ter algumas revelações, para ter algumas liberações, para ter
algumas experiências com o Senhor, coisas que eu queria viver com o Senhor. E hoje, queridos, eu não oro mais com a mesma intensidade. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento constante com o Senhor. É difícil explicar isso, sabe? Mas é totalmente diferente hoje. E hoje eu vivo coisas que eu não vivia no passado. Sabe? É muito bom, irmãos. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, irmãos. Talvez eu até seja pior do que muita gente. Mas por causa dessa... Por estar no lugar certo, na hora certa. Fazendo o que é certo. E é isso. Pronto, chegamos à chave da questão. Nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa. E este é o lugar certo. A viração do mês. Essa é a hora certa. O Senhor marcou esse tempo para nos abençoar. Ele não fez uma agenda para ele não se esquecer. Ele fez uma agenda para ver quem estaria dentro da agenda, porque ele quer abençoar de uma forma maior, de uma forma mais acelerada. Vai ter alimentos, vai ter bebidas, vai ter cânticos, vai ter conversas, vai ter ambientes, vai ter ambiências que só quem está no ambiente vai saber. Amém? Então, a gente está aí, pronto. Eu acho que você entendeu, né? Não vamos fazer disso uma religião, amém, irmãos? A função da lua nova é um dia de convocação, de memória diante de Deus. Números 10:10 diz assim, ó. Eu leio bastante esse texto com vocês, né? Também no dia das vossas alegrias, nas vossas solenidades e no principal dos vossos meses. Tem algumas versões que diz nas luas novas. Tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e vos serão por memória diante do vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui deixa bem claro o que eu tenho que fazer em cada viração de mês, né? Tocar a trombeta. Qual o objetivo? Gerar uma memória diante de Deus. É um dia de consagrar o tempo. É um dia de oferecer sacrifícios específicos. Essas memórias são ofertas de paz. Tremendo isso, né? Para que a gente tenha uma vida de paz, para que a gente tenha um mês em paz. Lembrando que paz não será ausência de guerras, nem ausência de dificuldades, mas será paz no meio da guerra e da dificuldade. Em Números 28, do 11 ao 15, depois você lê tudo lá, diz assim, no começo dos vossos meses apresentareis em holocausto ao Senhor. Daí aqui vai falar umas ofertas bem maiores, né? Que vai falar de novilho, de bode, de oferta pelo pecado. Então, o que o Senhor está dizendo aqui em Números 28? O Senhor está dizendo assim, olha, em todos os meses se santifique. Porque, vamos lá, a gente se apresentou aqui no mês passado, amém? Que foi o 8º mês, né? Agora a gente está entrando no 9º. A gente se apresentou no 8º mês. A gente pecou depois desse período, irmãos? Esses 29 dias aí? A gente pecou? A gente errou? Não sei você, mas eu sim. Com certeza. Eu brinco muito aqui que eu falo assim que existem 2 lugares que são os lugares que eu mais peco. No trânsito e no mercado. São os lugares, irmãos, eu não sei pra você. Mas são lugares que eu tenho que estar assim, muito na graça, muito diante de Deus, porque as irresponsabilidades, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. Eu fui no mercado e eu compro aquelas farofas temperadas pra fazer farofa. Ó a pessoa normal, né? Eu gosto de fazer farofa com a farofa. E daí vou eu, né? Tinha acabado as farofas aqui em casa, vou eu no mercado comprar farofa. E daí eu chego na prateleira da farofa, tem 2 funcionários encostados na prateleira da farofa, conversando sobre bebida, cachaça e festa. Um monte de mercadoria. Isso é o maior mercado da cidade, tá, irmãos? É um mercado grande mesmo. Grande para Ariquemes, tá, irmãos? Não vai você pegar aí você das grandes metrópoles e achar que é um mercado no padrão de vocês, que não é, tá? Mas é um mercado grande. Um monte de mercadoria no corredor, os 2 encostados na farofa, conversando. E eu lá do lado, tentando olhar as farofas, e eles simplesmente me viram, olharam para mim, sorriram e continuaram encostados. E daí, irmãos, com uma boa sanguínea colérica, meu sangue já vai assim, fervendo, né? Então, por isso que eu tô falando que é um lugar onde eu peco, né? Aí minha filha chegou e eu falei assim, dá só uma olhada. Olhei pros 2 e falei, vocês podem dar licença pra me olhar a farofa?
Daí eu já falo meia brava, sabe? Daí eles saíram do lugar. Mas é um lugar onde eu pequei, ou é um lugar onde eu luto contra essa natureza, sabe? Trânsito e supermercado. E daí então, voltando, eu pequei. Se você não pecou, irmãos, glória a Deus pela sua vida, mas eu pequei. O Senhor está dizendo assim, se apresente. Nesse primeiro dia, se apresente. Toca o chofar, é um som do céu, um som de alinhar. Se posicione, se reorganize, realinhe o coração. Então, todas as virações de mês é um tempo de consagrar, é um tempo de levantar memória diante do Senhor, é um tempo de apresentar oferta de paz, de oferta pelo pecado, é um tempo de, vamos zerar essa conta aqui, né? Eu quero retomar aqui, eu quero me realinhar com o Senhor, porque cada mês, queridos, ele começa com um tempo de adoração, né? Isaías 66, 23 diz isso, ó. E será que de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim. Então o Senhor fala que, olha, venha adorar, né? Venha me adorar em cada início do mês, em cada sábado, venha me adorar. É uma perspectiva de realinhamento. É um lugar, é um ambiente, queridos, onde eu me restabeleço. Aonde eu me preparo, onde eu vou me esvaziar do velho e entrar num novo ciclo. E isso faz toda a diferença. Porque eu tô saindo desses lugares, né, e tô falando assim, Deus, olha, eu quero zerar isso aqui e eu quero começar novo no Senhor. Por quê? A gente já falou sobre isso, né? Cada mês tem uma identidade. Então, e essas identidades, elas não vão... Não sei se você já viu um memezinho que a pessoa deita pra dormir e vai jogando um monte de coberta assim por cima. Todas aquelas cobertas juntas, elas vão aquecer, né? Mas você só sente a sensação, a textura da primeira, todas as outras estão em cima. E não é isso. O Senhor quer que a gente viva a experiência de cada tempo determinado. O Senhor quer que a gente viva a essência, porque Ele tem liberação, Ele tem vida nova, Ele tem coisas novas para derramar, para manifestar em nós, em cada tempo específico, em cada tempo oportuno. Então o Senhor fala, olha, vamos lá, né? Zera essa conta, deixa o velho aí, resolva, se apresente diante de mim, se apresente como? Com um toque de chofar, com oferta, com adoração, a gente não pode esquecer, né? Isaías 66, 23 diz isso, né? Com adoração, se apresente, consagre esse mês, entregue as primícias da adoração nesse tempo diante de mim, amém? E isso, queridos, era uma prática, tá? Em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 5, diz assim, ó, disse-lhe Davi, amanhã é lua nova, e eu deveria assentar-me e comer com o rei. Então aqui está mostrando que existia uma prática, né, que eles se apresentavam, e vários textos falam sobre isso, né? Então esse dia é um dia de aliança, de avaliação de relacionamento, é um dia, né, de repente, irmãos, comece a ter novos hábitos. Agora eu tô falando em cima da hora, né? Não sei se vai dar tempo aí para você, mas pega esse dia, faça desse dia refeições em família. Porque a gente fica esperando o culto, irmãos, mas não é isso. Do culto igreja, né? Não é isso, é mais do que isso. É uma vivência, não é uma prática religiosa. Né? Então, senta na mesa, orem juntos, né? Em unidade, declarem, né, que estão fechando um ciclo, que estão entrando no novo de Deus. Sabe? Entreguem oferta. Faça uma mesa bonita, uma mesa posta aí para a família. Começa... tá me vindo umas coisas bem legais aqui, né? O Senhor sempre me emociona. Se isso aqui são memórias espirituais, por que não fazer disso aqui memórias físicas? Por que não fazer disso um tempo onde a família espera, anseia? Não estou falando de culto, não estou dizendo de pregar, não estou falando disso, queridos. Eu estou falando de mesa, de comunhão, sabe? De mesa bonita, de servir, de se alegrar. Isso também é adoração. E isso que eu quis dizer lá no começo. Não vamos fazer disso aqui uma religião, amém? Não vamos colocar isso aqui num quadradinho. Vamos deixar o Senhor fluir e ver a forma como Ele quer ser adorado nesse tempo, amém? A gente não pode esquecer que tudo isso aqui é sombra, né? Eu falei no começo.
Em Colossenses 2, 16 e 17, vai dizer assim, ó: ninguém vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque isso tudo é sombra. Agora, queridos, o fato de ser sombra de coisas maiores que ainda virão, e daí eu quero pegar algo aqui, é porque você pode falar assim, estava falando de Cristo. Não, querido. Colossenses, Cristo já tinha vindo. Amém? Já tinha acontecido, ele já tinha morrido e ressuscitado. E as pessoas continuavam praticando. A sombra, ela é algo que aponta para algo, mas ela não é algo inexistente. Amém? A sombra existe. Né? Ontem a gente saiu para caminhar. Eu, minha filha e minha neta. Minha neta de 4 anos caminhou e correu seus primeiros 5 km. e teve um momento, já que ela estava bem cansada, né? E eu enrolando ela, porque ela já estava começando a pedir colo. E que ela começou a brincar com a sombra. Olha, vovó, como você tá grande. Né? Olhando a sombra assim, grandona. Mas aquela sombra que me representava, ela só existia porque eu estava ali. Então a gente não pode pegar esse texto e falar assim, isso aqui não é mais para praticar. A sombra também é algo visível. Também é algo real. Amém? Só não é algo pleno. Né? Na sombra não dá para ver detalhes. Só olhando o original a gente vê detalhes. Amém? Então, a gente tem que olhar para tudo isso e não ver o legalismo no calendário, mas ver o que esses dias revelam, quais são os princípios espirituais. Porque a sombra sempre vai apontar para aquilo que é original, né? Cristo é o original. Então, resumindo essa parte da lua nova, amém? É um tempo onde eu reinicio e consagro. Eu começo o mês entregando a Deus, eu renovo. Eu faço uma renovação da minha aliança, da minha vida. E daí é uma aliança completa, né? Eu me apresento em adoração, eu libero um som, shofar, e eu apresento as minhas finanças. Engraçado, irmãos, que as finanças, elas sempre são apresentadas juntas. Por quê? Porque nós temos a tendência, volto a dizer, a nossa natureza tem a tendência a achar que se eu estou me apresentando, eu estou apresentando tudo. Mas as finanças é uma matéria. Quando eu apresento as minhas finanças, eu estou declarando que as minhas finanças também servem ao Senhor. Elas não me servem. Eu e aquilo que o Senhor tem me dado serve a Ele. Amém? Então, é um ajuste de rota, a lua nova, né? Um momento de parar, de avaliar, de realinhar. É uma memória diante de Deus. E é uma convocação à adoração. Amém? Entendido essa parte, irmãos? Meia hora só para a gente falar sobre a lua nova. Então vamos lá. Bom, hoje a gente está entrando, né, no dia 1º de Kislev. Kislev é o 9º mês, né? O 9º, a gente já falou, né? Ele fala bastante sobre o trazer para a luz aquilo que foi gerado, né? O 9, a gente fala da geração, mas na verdade o 9 é o tempo do parto, né? Porque a gente está falando de humano. Então o 9 é o tempo de trazer à luz aquilo que está no oculto, aquilo que foi gerado no secreto, ele vem para a luz. Né? É isso que é o 9. Deixa eu pular aqui. O nome Kislev, que é o 9º mês, ele aparece em alguns textos bíblicos e eu quero ler aqui com vocês, tá? Primeiro, Neemias, capítulo 1, versículo 1. Palavra de Neemias, no mês de Quisleu ou Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, daí vem a discorrência o discorrer do versículo, né? O que aconteceu nesse período, queridos? Neemias, ele recebe uma notícia trágica sobre Jerusalém, né? Sobre o todo. Os muros são derrubados, as portas são queimadas. E daí, eu quero trazer isso como uma marcação de tempo, amém? Daquilo que pode ocorrer. Então, no mês de Kislev, a primeira referência que a gente está lendo está falando de notícias ruins que chegaram, amém? Então, ok, se o que está na Bíblia aponta para aquilo que nós podemos viver, então esse é um tempo aonde podem chegar notícias ruins.
Amém? Ah, profeta, mas isso chega em todo o tempo. É verdade. Com certeza, Neemias não recebeu só essa notícia, mas essa notícia era bombástica. Entende? Essa notícia se sobressaía. Não existe aqueles dias, irmãos, que você tá na guerra, né? A gente vive na guerra constante. Mas tem dia que você fala, meu Deus, hoje o negócio foi guerra. Quer dizer que nos outros dias não foi guerra? Não. Quer dizer que o dia de hoje foi um pouquinho mais, né, mais acentuado. Então é desse tipo de notícia que nós estamos falando, uma notícia mais acentuada, amém? Mas o que eu quero falar não é disso, o que eu quero falar é qual o posicionamento que eu e você devemos ter nesse tempo. Porque nós estamos falando, queridos, de liberação, de ativação, de posicionamento, de realinhamento, de memória, entende? Daí a gente está falando de trazer memória, oferta como memória, mas eu entendo que se nós estamos nos apresentando diante do Senhor, o que nós fazemos vai sendo registrado as memórias. Semana passada. Sábado eu levei e peguei na segunda. Eu tive que levar meu notebook para formatar. Por quê, queridos? Porque a memória dele estava uma bagunça. Né? Vai sobrecarregando e daí tive que resetar ele para ele voltar a funcionar normalmente. Então, o fato de ter coisas que eu não usava mais não quer dizer que não estavam na memória. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, essas memórias vão ficando diante do Senhor. Então, quais são os comportamentos que eu preciso ter para gerarem memórias que me permitam permanecer na bênção? Porque eu posso fazer tudo bonitinho agora no começo do mês e colocar tudo a perder no decorrer do mês. Entende? É disso que eu estou falando. Então, vamos olhar o que Neemias fez. Primeiro, ele se assentou. O que é se assentar? Se acalma. Né? Se acalma no sentido de sair da ansiedade, de andar de um lado para o outro, do desespero. Senta. Respira. Primeira coisa. Segundo, ele chorou. Mas ele não chorou na dor, na tristeza, no desespero. Não, ele chorou diante de Deus por alguns dias. Daí ele jejuou orando. Então, primeiro, esse mês, as notícias ruins que chegarem, pode ser um tempo do Senhor mostrando realidades quebradas. Vamos lá, o que fala o texto? Os muros foram destruídos, quebrados, os portões foram queimados. Houve uma situação. Pode ser que as notícias ruins não sejam notícias ruins no sentido de aconteceu uma tragédia. Mas talvez possam ser notícias ruins de coisas que estão em nós, que estavam bem, que estavam firmes, que estavam alicerçadas, fundamentadas. Você fala assim, isso aqui está resolvido, e de repente aquilo dá uma ruída. De repente aquilo dá uma bagunçada, entende? De repente, essas realidades nossas são quebradas, elas são expostas. E daí aqui vai mostrar o que eu tenho que fazer. Primeiro, eu preciso me acalmar. Lembra que eu comecei o vídeo falando, eu não posso me esquecer que Deus é o dono do tempo? Eu não posso me esquecer que Deus é o dono da minha vida. Eu não posso me esquecer que se eu amo o Senhor e eu ando segundo o seu propósito, tudo coopera para o meu bem. Eu não posso me esquecer que Deus não está lutando contra mim. Ele até pode estar me corrigindo, ele até pode estar lutando contra o meu pecado, contra alguns comportamentos, mas tudo isso é para me santificar, não é para me destruir. O Senhor não está nos planos, a não ser, queridos, que a gente seja soberba, arrogante, que a gente esteja totalmente fora da casinha. Mas se nós estamos tendo uma vida íntegra diante de Deus, o Senhor está... tudo que o Senhor está fazendo é para contribuir para que a gente melhore cada vez mais. Então, primeiro ponto nesse mês de Kislev, chegou notícias de coisas quebradas, destruídas, respira. Doeu? Vai para o Senhor, chora, ora, mas não permita que o seu coração entre em desespero.
Muito pelo contrário, permita que seu coração gere intercessão, porque essa intercessão vai trazer a revelação do projeto de restauração. Amém? Há um projeto de restauração, não foi isso que aconteceu? Há um projeto para que todas as coisas sejam restauradas. Então é no meu posicionamento que o Senhor vai liberar o projeto. Vamos lá. Uma criança quebra uma coisa. Ela vai entrar em desespero. Por quê? Porque ela já entende que vai ser corrigida, ela vai chorar e vai fazer birra. Daí tem como o pai entregar um projeto para ela? Não. Ela pode até perder o tempo da visitação. Agora um adulto não. Um adulto, quando ele vê um negócio quebrado, ele fala, opa, isso aqui tem que ser consertado. Como que conserta? Irmãos, eu gosto muito de consertar as coisas. Aqui em casa é assim, o negócio quebra, estraga ou acontece alguma coisa, eu só vou buscar alguém quando eu tentei de todas as formas e não consegui. Mas eu tento consertar. Eu mesma tento consertar. Eu tenho um guarda-roupa velho ali fora, que é o guarda-roupa das ferramentas. Eu tenho, irmãos, meu, tá? Eu tenho maquita, eu tenho parafusadeira, eu tenho furadeira, eu tenho um monte de coisa de ferramenta dentro de casa. Eu fuço, eu mexo, eu restauro, porque as coisas, e eu tô falando de realidades naturais, mas isso também aponta para o espiritual. As coisas, quando elas dão erradas, elas têm que ser consertadas, elas não têm que ser abandonadas ou jogadas fora. Só tem que ser jogado fora aquilo que não faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Mas o fato de não estar fluindo como a gente planeja, não quer dizer que não é de Deus. Não era de Deus José ser governador? Era de Deus, irmãos. Deu tudo certo? No final, né? Mas o processo foi terrível. Mas era de Deus. Então, o fato de ser de Deus não quer dizer que vai ter ausência de problema. Então, se Deus falou, se Deus estabeleceu... Bicho fazendo arte. Se Deus estabeleceu e está dando errado, vamos parar, respirar, orar, interceder, para que o Senhor libere qual é o projeto para que aquilo seja restaurado. Amém? É tempo de restauração. Não é tempo de desespero e colocar as coisas a perder. Amém? Então, esse mês a gente começa com oração. E se eu começo com oração, eu vi um negócio estragado, né, quebrado, destruído, seja um relacionamento, seja um sentimento, seja um chamamento, seja um ento aí que, né, tá errado, eu vou gerar intercessão. Em Kislev, eu vou estar em oração. E Deus vai desdobrar para que nos meses seguintes haja reconstrução. Nem sempre a reconstrução vai ser imediata, mas ela vai acontecer. Amém? Se a gente olhar, Neemias só age externamente em Nissan, 4 meses depois. Daí, quando começa o ano, ele vai lá e reconstrói. Então, às vezes, não vai ser uma reconstrução imediata, mas é um tempo de gerar em fé. Né? Eu creio que vai acontecer, então eu vou me colocar como eu tenho que me colocar. Eu tenho que dominar sobre as minhas emoções, amém? As minhas emoções não podem ser a minha bússola, né, de direção. Eu tenho que caminhar por aquilo que o Senhor está liberando, amém? Segundo ponto que eu quero ler com vocês é Zacarias. Capítulo 7, o texto é do 1 ao 7, eu não vou ler todo, tá? Mas a gente vai falar sobre ele. Diz assim, ó, no ano 4º do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês. Então, no dia 4 de Kislev, ou de Quisleu, veio a palavra do Senhor a Zacarias. Veio, assim, pra gente resumir aqui, né? Veio o povo, pessoas vieram para ele e perguntaram aos sacerdotes se deveriam continuar jejuando como antes. Então, eles se apresentam, né, e falam assim, a gente deve continuar jejuando? Como é que é, né? Porque talvez, irmãos, talvez esse seja um tempo onde começa a bater um cansaço. Eu comecei falando que o 9 é o número de revelar aquilo que estava oculto, né? Como que é uma mulher quando ela entra no trabalho de parto? Toda mulher vai chegando uma hora, ela fala assim, eu não aguento mais, eu não vou conseguir.
Então, o corpo dela já não está suportando mais aquilo. Então, esse povo chega e fala assim, a gente continua jejuando, deixa isso para lá, né? E Deus traz uma resposta confrontando eles. Quando jejuastes, acaso foi para mim que vocês jejuaram? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que vocês comem e bebem? Então, no mês 9, é um tempo onde o Senhor vai alinhar as motivações da nossa vida. Principalmente da nossa vida espiritual. Porque o que é perguntado aqui? Por acaso é para mim que vocês estavam jejuando? Então Deus está falando assim, o jejum é espiritual. Mas é para mim que vocês estão fazendo? Então é um tempo de alinhamento. Quais são as nossas motivações? Então eu não posso fazer um jejum para mim? Pode. Lógico que pode. Mas você tem que ser verdadeiro. Entende, irmãos? Você tem que agir na verdade. Você não pode colocar isso com uma aparência de espiritual para mostrar que você está jejuando, quando no fundo é por você. Eu já vi algumas publicações de uma irmã, não sei quem que é. Aparece, né, aquelas publicações monetizadas, de uma irmã que está conduzindo pessoas à luz da palavra para jejuar e emagrecer. Queria dizer certo ou não é certo, eu não vou entrar nisso. Amém? Mas ela traz alguns embasamentos bíblicos do jejum, que eu também não sei qual que é, porque eu nunca entrei para ver, né? Eu tô falando só da divulgação dela. Mas o que eu acho legal nisso? Eu não quero entrar se é certo ou errado, porque eu não vi, amém? Eu não entrei para ver se é certo ou errado. E também não sou eu a dona da razão, não sou eu a dona do que é certo e do que é errado. Mas o que eu quero trazer ela tá agindo na verdade. Talvez você vai entrar em crise, falando assim, porque não pode jejuar e pensar em emagrecer, e não sei o quê. Mas ela tá agindo na verdade. A motivação dela tá agindo na verdade. Mas nesse tempo, o Senhor vai confrontar os nossos enganos. O Senhor vai confrontar, nos conduzir a um arrependimento de uma vida espiritual mecânica, vazia. Enganosa, com aparência de espiritualidade, com aparência de bondade, sabe? Por exemplo, ofertas. Talvez o Senhor vai trazer isso. Pessoas que ofertam, mas somente com a visão de colheita. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Nem tudo nós colheremos. Não, isso não é verdade, porque a Bíblia diz sim. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, certamente colherá. Porém, irmãos, tem coisas que nós estamos plantando e quem vai colher é a nossa geração. Porque eu estou nas minhas filhas. Assim como os meus pais, meu pai e minha mãe está em mim. Se você pegar e fizer um exame genético, vai constar. Eu mesmo quando o meu corpo físico morrer, não é somente a Andréia espiritual que vai continuar. A Andréia física também vai continuar nas células, na genética de pessoas que estão vindo. Então, tem coisas que talvez eu não vá colher, tem coisas que talvez eu não vá ver. E isso vai fazer com que eu deixe de ofertar, com que eu deixe de plantar. Entende? Tem coisas, irmãos, que nós vamos colher na eternidade. Não será colhido aqui. E é o mais poderoso. Porque aquilo que a gente vai colher na eternidade, o fogo, a traça, não corrói. Então, esse é um tempo, né, de acordo com esse texto, é um tempo onde o Senhor vai trazer e traga mesmo, Pai, em nome de Jesus, a começar em mim, revela as motivações do nosso coração, para que a gente possa se alinhar com a verdade, para que a gente possa viver de acordo, Deus, com os teus desígnios, em nome de Jesus. Então, esse texto de Zacarias, ele já se torna um convite, irmãos, para a gente alinhar a nossa vida de entrega, de devoção, com justiça, com misericórdia e, acima de tudo, com verdade. Nós precisamos caminhar na verdade. Para que eu estou fazendo? Por que eu quero? Sabe? A gente precisa caminhar na verdade. O terceiro texto que eu quero ler com vocês, que fala de Kisleu ou Kislev,
Está em Ageu 2, do 10 ao 19. Eu vou ler só uma partezinha aqui. É o 24º dia do mês 9º, o 2º ano de Dário. O contexto desse texto é que Deus corrige o povo porque eles priorizavam suas casas em vez da casa do Senhor. Então, o 9º mês ele também vai vir como uma palavra de virada, uma chave de virada. Queridos, primeiro, eu falei de motivação. Então, nós temos que ver o que nós estamos colocando como prioridade. E esse texto não está dizendo que eu tenho que colocar a igreja como prioridade. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas por causa das motivações erradas, a prioridade é ela mesma. Mas eu tenho que colocar aquilo que vem do Senhor, o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então o Senhor tem que ser o primeiro. Eu tenho que olhar as minhas motivações e eu tenho que olhar se eu não estou me colocando em primazia. Se eu não estou roubando isso, se eu não estou querendo para mim antes de querer que o reino cresça. Vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes pessoas não liberam porque elas têm medo que o outro cresça mais do que ela? Quantas vezes pessoas não são facilitadoras do caminho, do ministério, da graça, da verdade, porque elas têm medo do outro. Elas têm medo, na cabeça delas, da concorrência. Mas, na verdade, irmãos, se a minha motivação está certa, eu quero que você cresça mesmo. Quanto mais gente envolvida, mais o reino de Deus vai crescer. É o reino que ganha. Entende? Então, às vezes, por causa das nossas motivações erradas, nós estamos nos colocando em primeiro lugar. A gente se coloca nesse lugar mais excelente. Então, é um tempo onde Deus ele vai corrigir isso. Mas daí, olha o que Ageu 2, 18, 19 diz. Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em diante, considerai bem. Deixa eu pegar na Bíblia aqui mesmo, queridos, porque aqui só tá uns trechos. E eu quero ler o texto todo. Ageu 2, 18 e 19. Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira e a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas este dia vos abençoarei. Então, como eles estavam com as motivações erradas, a Bíblia diz que eles não estavam frutificando. Aquilo que eles tinham não estava frutificando. Mas quando há um alinhamento, o Senhor vira uma chave. Mas desde agora eu vou te abençoar. Então, queridos, preste atenção. O Senhor não precisa que você e eu estejamos alinhados. Nós precisamos estar alinhados. Se a gente quer estar neste lugar da liberação da bênção. Então é um tempo da gente olhar, queridos, olhar. Se a gente quer uma viração de ciclo, tem que haver uma viração de comportamento, de mentalidade, de posicionamento. Porque esse texto diz, daqui em diante eu vou abençoar vocês. Então é um mês de ajustar as prioridades. De colocar a vontade de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, amém? Deixa eu olhar aqui. A gente falou mês da intercessão, né? A gente vai, de acordo com Neemias, a gente vai orar. Não vai desesperar em nome de Jesus. Mês do confronto das motivações. A gente falou também sobre Zacarias. E Ageu 2, o Senhor falando, se vocês corrigirem, eu vou abençoar vocês. Kislev também está ligado ao mês de fé, irmãos. Em 2 Coríntios 2, 5, 7. Deixa eu ler com vocês aqui de novo. Formatei o computador e não coloquei a Bíblia ainda.
2 Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Então, é um tempo, queridos, onde a gente tem que se posicionar em fé. É um tempo onde a gente tem que crer. Queridos, presta atenção. As coisas tendem a ficar mais apertadas a cada dia. Né? Eu creio que para quem está em Cristo sempre haverá escape. Mas se haverá escape é porque a coisa não vai ficar boa. Né? É um tempo, queridos, da gente desenvolver cada vez mais um nível mais profundo de fé. Um nível mais profundo de estabilidade, de estrutura de fé. Para que a gente consiga continuar caminhando, mesmo se as coisas não estiverem de acordo com aquilo que a gente pensa ou com aquilo que a gente vê. Nós estamos no último mês do outono. Daqui um mês e um dia, a gente entra no inverno. Mas como a gente já está no finalzinho do outono, o outono já vai recebendo algumas influências do inverno, né? A temperatura já começa a mudar, os dias começam a ficar mais curtinhos, as noites mais longas. Não vou falar sobre isso agora, porque a viração da estação a gente volta, né? Falando sobre isso. Mas quando as coisas começam a ficar mais escuras, a nossa tendência é querer de alguma forma trazer clareza. E muitas vezes a gente vai buscar elementos externos. Mas a fé é o firme fundamento que vai me sustentar nessa caminhada, mesmo quando eu não estou vendo. Escuridão, mesmo quando eu não estou vendo. E eu não estou falando aqui no escuridão no sentido de trevas maligno. Eu estou dizendo de visão. Então esse é um tempo de eu desenvolver esse nível mais profundo de fé. Amém? Lembre-se do que nós falamos até aqui. A notícia ruim pode chegar. Então, para que eu tenha esse equilíbrio, para que eu levante essa intercessão, eu preciso crer. Eu não posso fazer de uma forma religiosa. Eu preciso fazer fundamentado em algo que eu creio. As minhas motivações estão erradas, eu não vou me desesperar. Eu vou consertar. Por quê? Porque eu tenho fé que Deus está fazendo isso porque Ele me ama. Ele está fazendo, Ele está me mostrando, Ele está me corrigindo, Ele está me consertando, porque Ele está formando em mim um homem espiritual. Ele está me fazendo caminhar de glória em glória. Ontem eu vi um videozinho do... Esqueci o nome do menino. Ele é famosinho, ele é palhaço. Tá. Esqueci o nome do menino. Mas ele falando sobre uma palavra bíblica, eu achei muito pontual aquela palavra dele. Ele falando que todas as vezes que o carro dele estragava, ele levava na funilaria, eu acho. Pra consertar, né? O carro batia, alguma coisa assim. Pra consertar. Até que um dia um amigo dele falou pra ele assim: por que você não leva no martelinho de ouro? Queridos, se eu estiver falando besteira, você me perdoe, tá? Porque eu não entendo nada disso, eu tô falando o que eu ouvi. E daí ele foi lá nesse lugar do martelinho de ouro, que eu não sei o que é. E ele falou que ele chegou lá e ele viu o pessoal consertando o carro, né? Bate, tira tinta, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque a funilaria faz uma maquiagem. Pelo que ele falou, tá? E o martelinho de ouro devolve a originalidade. O resumo do vídeo é: se Deus está batendo, se você tem sentido muito essa pancada, essa correção de Deus, é porque Ele não está te maquiando. Ele está te levando ao estágio original. Daquilo que Ele fez. Ele está te consertando. E, queridos, só a fé para eu ver o dia mal, e às vezes acontece tudo ao mesmo tempo, chega o dia mal, a notícia de algo ruim, e nesse mesmo período eu descubro que minhas motivações estão erradas, e parece que tudo acontece e parece que está tudo dando errado.
Se eu não tiver fé, se eu não crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que não andam segundo o seu querer, mas andam segundo o propósito de Deus, e eu olho e falo, Deus, está errado, mas eu quero andar no teu propósito, então o Senhor está fazendo isso para o meu bem. Se eu não crer nisso, queridos, é um tempo onde eu abandono, onde eu desisto, onde eu acho que não vale a pena, onde eu acho que basta ir no culto mesmo, para que tudo isso? Se eu não tiver fé, uma fé fundamentada, eu vou me perder na caminhada. Amém? Amém, igreja? A tribo conectada é a tribo de Benjamim. E eu não vou falar sobre isso hoje. Amém? Eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, porque a gente já está há mais de 1 hora, né, de vídeo aí, e parece que eu exagerei no estudo hoje, porque ainda tem umas páginas aqui pela frente, para não ficar muito longo. Essa semana eu volto e a gente fala mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas eu quero, nessa viração, eu quero orar por mim, por você. Deixa eu achar o shofar aqui, que eu não coloquei. Orar, louvar o Senhor, né, por esse tempo, adorar o Senhor. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, irmãos. Irmãos, só um cadinho, porque, como eu falei pra vocês, eu formatei, né, o notebook. Vamos lá. Depois eu vou colocar minha conta aqui, então, em nome de Jesus, não vai entrar nenhuma propaganda. Já entrou. Eita, glória. Não sei se dá pra você ouvir, mas em nome de Jesus, se entrar uma propaganda, perdoa aí, porque eu não coloquei ainda a minha conta aqui. Mas vamos orar, amém? Vamos orar com alegria, com gratidão. Se você se preparou aí, está com a sua oferta para apresentar diante do Senhor, apresente agora. E vamos glorificar o Senhor por esse tempo, amém? Pai, nessa viração de dia, nessa viração de tempo, de mês, nós nos colocamos, Deus, diante do Senhor. E louvamos o Teu nome, Deus. Louvamos o Teu nome por entender que em tudo o Senhor tem um propósito. E até mesmo o tempo, Senhor, serve ao Senhor dentro de um propósito que o Senhor pré-estabeleceu. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos nesse tempo, nós glorificamos, entramos nesse novo do Senhor, mas não sem antes sair do velho. Nós te exaltamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui, pela forma como o Senhor nos amou, pela forma como o Senhor cuidou, pela forma como o Senhor nos direcionou, por cada livramento, por cada manifestação do teu poder. Obrigada, Deus. Nós glorificamos por cada aprendizado, pelo crescimento, por tudo aquilo que o Senhor nos deu, por tudo aquilo que o Senhor nos tirou. E saímos desse 8º mês e nos posicionamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos introduza nesse novo tempo. Senhor, nos introduza neste novo lugar, que as nossas vidas, que as ofertas sejam memórias poderosas diante do Senhor, Pai. E tragam e ativem a paz. Tragam essa liberação do Senhor sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que ao entrarmos no novo do Senhor, possamos ser vestidos e revestidos de tudo aquilo que é necessário para este tempo. Pai, de tudo aquilo que é necessário para que a gente possa crescer, fluir, avançar, ter uma vida que glorifica o Teu nome nesses próximos dias, nesses próximos 29, 30 dias. Que nós possamos caminhar em integridade, em vida, em verdade, em santidade. Que nós possamos caminhar de acordo com as liberações, com a unção revelada para este tempo. Em nome de Jesus, adestra as nossas mãos, Senhor, para sermos hábeis naquilo que temos que fazer, na forma como temos que agir. Unge a nossa mente, para que a nossa mente seja
liberada para funcionar de acordo com este tempo. Que nós possamos receber, Deus, em nome de Jesus, os códigos, as chaves, as liberações desse tempo. Pai, que nós possamos caminhar dentro disso, Deus, não por uma religião, Senhor, não por ensinos, mas caminhar dentro de uma unção, dentro de uma revelação, dentro da submissão ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Nos dá estratégias de vitória. Deus, no decorrer desses dias, Senhor, que a nossa mente seja ativada, que a nossa mente seja visitada pelo Senhor constantemente, para que a gente possa agir em cada situação, em cada circunstância, de acordo com aquilo que o Senhor tem para este tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos reveste do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade. Deus, e que as nossas ofertas subam diante do Senhor como um aroma suave, que seja agradável a ti, que as nossas ofertas sejam, Deus, diante de ti, Senhor. Deus, ativadoras dessas memórias de paz. E que elas também façam parte da vida de adoração ao Senhor. Que o Senhor se sinta adorado e honrado através dos nossos atos e nós colocamos as nossas ofertas dentro dessas atitudes. Que tudo que é em nós te adore, que tudo que é em nós, Deus, em nome de Jesus, glorifique o teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajuda nesses processos. Deus, nos dê sabedoria para vencer. Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos ser a verdade do Senhor manifesta nessa terra. A luz do Senhor brilhando e dando direção para aqueles que estão em trevas. Em nome de Jesus, Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua vida, manifesta a tua glória. Recebe, Senhor, as nossas vidas. Recebe, Senhor, as nossas ofertas. Recebe, Senhor, a nossa submissão, a nossa obediência. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Pai, que tudo isso fale acerca deste tempo. Deus, que tudo que é em nós glorifique, Deus, o teu santo nome. Que tudo que é em nós, Deus, engrandeça o teu santo nome. Que nós sejamos aceitáveis diante do Senhor. E que aquilo que nós estamos depositando no Senhor hoje seja aceito, seja agradável. Deus, seja como aroma suave diante das tuas narinas. Que o Senhor libere as tuas bênçãos sobre nós. Pai, e como profeta neste tempo, eu quero abençoar os teus filhos. Eu quero abençoar você que tem se posicionado diante do Senhor para viver uma vida buscando os princípios da palavra para obedecer. Que você flua, que você cresça, que você prospere, que você consiga entender, que você receba a revelação, que você seja uma voz nesse tempo, em nome de Jesus. Que a sua vida, que a sua casa, que o seu ministério, que os seus recursos sejam agradáveis diante do Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor dos altos céus libere vida sobre você em nome de Jesus. Seja abençoado, seja próspero, seja frutífero. Que a vida do Senhor se manifeste em tudo aquilo que você fizer. E que você flua nesse mês. Que você flua. Que seja um mês de crescimento, independente das guerras, das lutas, dos ataques. Que sobre você seja um tempo de crescimento. Seja um tempo de avanço. Que em tudo você avance e prospere. Ainda que haja trevas, que a luz do Senhor seja o teu guia. Que a palavra do Senhor seja a lâmpada nos teus pés, apontando o caminho. E que você possa crescer e prosperar em nome de Jesus. Eu te abençoo para esse tempo. Para a honra e para a glória do Eterno. Amém? Amém, queridos? A gente volta essa semana. Eu quero falar sobre a tribo, amém? Mas que o que a gente falou até agora seja alimento para o seu espírito. Seja remédio para as dores. Seja alimento, vitamina, nutrientes para a caminhada. Que você avance, cresça e avance em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos. Deus te abençoe.